Fala moçada, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e começando o curso novo aqui hoje, que é o curso de React. Eu fiz uma pequena enquete lá no nosso Instagram, então se você ainda não segue a gente, não perde tempo, hein? Segue aí o nosso Instagram, os endereços aparecem aí. Que foi perguntando qual curso nós vamos iniciar primeiro, se é o curso de Java ou o curso de React, e vocês escolheram o curso de React. E é o que nós vamos fazer hoje. Então fica ligado e bora pra aula. Então pessoal, vamos lá, eu preparei uma pequena apresentação aqui para fazer essa parte introdutória aqui do React. Deixa eu trocar aqui de tela, vim para cá. São alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos que a gente precisa entender para trabalhar bem com o React. Ainda na aula de hoje eu vou mostrar como que nós podemos criar já o nosso primeiro app em React utilizando uma plataforma aí 100% gratuita que vocês não vão precisar instalar e configurar nada no computador de vocês. Então fica ligado até o final dessa aula que nós já vamos criar, pelo menos online, o nosso primeiro aplicativo em React. Bora lá então! Bom, o que é o React então? O React ele foi criado pelo Facebook e ele é uma biblioteca para criação de interface de usuário. Ele é JavaScript e ele possibilita a gente rodar JavaScript do lado do servidor. Então ele vai criando o aplicativo lá, tudo que a gente programa em React ele cria e devolve a página pronta, a exibição da página 100% pronta, beleza? Tanto que quando a gente estiver trabalhando com a visualização, se a gente exibir o código-fonte, vocês vão ver que tem já os componentes que nós adicionamos já criados, já adicionados ali dentro do nosso HTML de retorno, ok? Então, baseado em JavaScript ES6, quem não assistiu o nosso curso de JavaScript aqui do canal está perdendo tempo. Você não sabe JavaScript? Precisa saber, meu bom. Tem que saber JavaScript, tem que saber bem JavaScript para poder se dar bem em React e React Native. Então recomendo que você assista o nosso curso de JavaScript aqui do canal. Quem já assistiu e não assistiu às últimas aulas de atualização, de modernização aí do nosso curso, eu recomendo que vocês assistam a essa sequência de aulas aí, que foi que eu mostrei os recursos novos de JavaScript aí, da implementação ES6, tá certo? Que é o JavaScript moderno aí. Bom, o que acontece aqui é que o React ele tem um desempenho muito grande pela forma que ele trabalha. Ele cria uma cópia que ele chama do DOM, que chama Virtual DOM, e ali ele vai trabalhar com os modelos, com os componentes separados. Então quando eu altero um componente, por exemplo, ele não redesenha toda a página, ele vai trabalhar somente com aquele componente, tá? Isso permite que eu altere componentes individuais dentro da minha página sem ter que carregar, sem ter que redesenhar toda a página do zero, tá certo? Isso torna React, faz com que ele tenha um desempenho, uma segurança e uma robustez muito grande quando se trata de desenvolvimentos de sites, né? A parte de front aí para sites, tá bom? Trabalha com um modelo que a gente chama de modelo composicional. Aqui a gente tem que pensar em componentes. Eu tenho que olhar para uma página, tenho que olhar para um site e tentar enxergar componentes nessa página. Cada área é um componente. Um menu, por exemplo, seria um componente, certo? Uma barra lateral, uma parte principal, um banner, uma área com anúncios. Todos esses são componentes. E os componentes trabalham com outros componentes. Então tem pequenos componentes que formam um componente grande. E aqui eu tenho um exemplo de código que dá para ilustrar bastante isso. Eu tenho, por exemplo, aqui duas funções para obter o link de perfil e obter imagem de perfil. E uma outra função que utiliza essas duas funções aqui. Notem que eu estou retornando nessa obter dados perfil o conteúdo da obter imagem e o conteúdo da obter link de perfil. Então aqui é um exemplo onde eu tenho uma função grande que seria a representação de um componente grande que utiliza outros dois componentes. Óbvio que essa ideia pode mudar e eu posso ter, por exemplo, um componente grande que retorna diretamente os dados. Eu não preciso necessariamente ter componentes pequenos para criar um componente grande, ok? Isso aí vai da forma de desenvolvimento de cada um. Esse exemplo aqui ilustra isso, onde eu tenho um componente grande que utiliza diretamente as funções aqui, e faz o retorno desses dois elementos aqui, tá? Mas o que importa aqui é que a gente tem que aprender
a enxergar componentes e a entender como desenvolver esses componentes para a criação do nosso todo, da nossa página, beleza? Aqui um outro exemplo do modelo composicional, onde, por exemplo, a gente tem componentes separados, tá certo? E o modelo de componentes combinados, que é o que a gente usa no React, onde eu tenho um componente maior que retornaria, que faria uso aqui de outros dois componentes menores. Isso aqui é só para ilustrar essa parte aí do modelo composicional. React tem uma natureza que a gente chama de declarativa. E aí eu tenho dois exemplos aqui, o exemplo de um código imperativo e um código declarativo, para a gente entender, aonde fazem exatamente a mesma coisa, tá? O resultado desse aqui é exatamente o desse aqui, só que aqui é o imperativo, onde, por exemplo, eu tenho aqui dois vetores, pessoa e pessoa cópia. E nesse for aqui, eu pego elemento por elemento do pessoa e jogo para o pessoa cópia. No final, eu vou ter pessoa cópia exatamente igual a pessoa. Só que isso aqui, eu fiz o processamento, eu fiz o trabalho passo a passo, é o que a gente chama de código imperativo. O código declarativo, ele é de certa forma mais simples, onde eu vou invocar alguém para fazer esse trabalho para mim. E aí é que entra o JavaScript moderno, com as novas funções, novas funcionalidades que vão resolver muito desses problemas para mim. Eu, nesse caso aqui, eu estou chamando do array pessoa o método map, e o método map é que vai cuidar de toda essa parte, de todo esse trabalho, todo esse processamento para mim, e vai me retornar pronto. Isso é o que a gente chama de código declarativo, aonde eu tenho alguma coisa que faz o trabalho pesado, faz o processamento para mim, tá? E eu me preocupo somente com o retorno desse conteúdo. Obviamente que a gente pode criar os nossos métodos para fazer isso para a gente, tá? E simplesmente no nosso app chamar os métodos para poder resolver esse problema, essa dificuldade de processamento, esse processamento maior, retornar somente o que a gente deseja. É o que a gente chama de código declarativo, certo? É o que nós vamos procurar usar mais dentro de React. E se eu usar mais código imperativo, tem problema? Não, o app vai funcionar da mesma maneira, tá? Só que nós, por boas práticas, nós vamos procurar deixar os nossos códigos mais declarativos, tá bom? Um ponto importante aqui é que ele tem um trabalho de fluxo unidirecional, ou seja, os dados eles fluem em uma direção e não em duas direções, eles não vão e voltam, ponto importante. E os dados eles vão fluir sempre do componente maior para o componente menor, ou do componente pai para o componente filho, onde, por exemplo, eu tenho o componente pai e o componente filho, e esse componente filho usa dados que estão no componente pai. O filho não vai buscar esses dados, quem manda esses dados é o componente pai, certo? E porventura o componente filho precisa atualizar, precisa alterar esses dados. O que ele vai fazer? Não é o componente filho que vai alterar esses dados, porque ele não tem acesso a essa fonte. Eu preciso criar uma função no pai, passar essa função, uma função de atualização, passar essa função para o componente filho, que por sua vez vai chamar essa função, atualizar, certo? E como essa função já está no componente pai, os dados lá serão atualizados. Então a gente tem que ter essa ideia desse fluxo de dados, que é somente dos componentes pai para os componentes filho. Os componentes filho não vão acessar diretamente os dados, os registros, os valores, as variáveis, enfim, do componente pai, do componente anterior. Esse fluxo é somente unidirecional. Isso aqui nós vamos praticar muito, vocês vão ficar craque nisso aqui, vão ver que isso aqui é uma verdade. Tudo é JavaScript em React. Absolutamente tudo. Mas eu coloco HTML lá no corpo do nosso código, no corpo do nosso app. A gente coloca HTML lá devido a uma extensão de sintaxe chamada JSX, que permite que a gente emule essa digitação de HTML dentro do JavaScript, mas na verdade aquilo ali é um arquivo JavaScript. Vocês vão ver que é um arquivo .js, então tudo que está ali é JavaScript, mas o modelo que a gente usa é o modelo JSX, que permite a gente colocar tudo dentro de um arquivo JavaScript. Eu vou inserir códigos HTML, vou inserir CSS, vou inserir, enfim, tudo ali
dentro de um arquivo JavaScript, tá? Esse é um padrão interessante também de trabalhar e nós vamos aprender algumas regras, alguns detalhes sobre esse padrão. Então, finalizando aqui a nossa apresentação inicial, vamos ao que eu prometi, que é que nós vamos já trabalhar com o primeiro aplicativo na aula de hoje. Certo? Eu já estou aberto aqui com o Node, mas vou deixar isso aqui para a próxima aula. Eu deixei a página do canal aberta aqui só para a gente entender a questão do modelo composicional, tá? Por exemplo, a gente olha para essa página e eu tenho que identificar que isso aqui é um componente, isso aqui é outro componente, isso aqui é um componente, isso aqui é um componente. Olha que interessante, isso aqui é um componente grande que tem outros componentes. Ó, tem esse componente aqui, tem esse componente aqui, tem esse componente aqui. Se eu clicar, por exemplo, em playlists, onde eu vou ver todas as playlists do canal, tudo que já... Olha o tanto de coisa que tem no nosso canal. Cada item desse aqui é um componente, tá vendo? Eu tenho um componente aqui, ó, que tem dois menores, tem um menu, tem uma área de logo. Esse aqui é um componente grandão, que trabalha com vários outros componentes menores. Tá? Então isso aqui é só para a gente ter essa ideia. Olha o topo aqui, ó. O topo é um componente, aqui eu tenho outro componente, aqui eu tenho outro componente, aqui eu tenho outro componente, tá vendo? Então a gente consegue, a gente tem que ter essa visão de componentes, tá? Para entender o desenvolvimento dentro do React. Nós vamos criar os componentes menores. Eu crio esse componente aqui, isso aqui pode ser um componente só, tá? Crio esse componente e nós vamos inserir esse componente dentro desse outro componente, que por sua vez vai estar dentro do app principal. Entendeu? Essa visão de componentes, a componentização das coisas. Bom, vamos começar então, conforme prometido. E aqui nessa primeira aula, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar a vocês um sistema que é o REPL. O REPL é um sistema para codificação, criação, para aprendizado aí de programação. Ele possui várias linguagens, várias bibliotecas e aqui a gente não precisa instalar nada no computador. Se você não quer ocupar o seu computador, se você não quer perder tempo preparando um ambiente para poder praticar uma determinada linguagem, você recorre ao REPL. É totalmente gratuito, tá? Basta você fazer o seu cadastro, ativar a conta, tudo direitinho e tá pronto para a gente trabalhar. Vamos aprender? Vamos criar um primeiro app aqui no REPL para a gente ver como que funciona? Eu já tenho a conta, então vocês vão clicar aqui em Sign Up e preencher o cadastro aí para poder criar sua conta, fazer a validação lá no e-mail, né, que a conta foi criada, tudo direitinho. Depois de todos esses passos padrões aí, depois da sua conta criada e ativada, nós vamos entrar aqui no REPL. Eu vou entrar com a minha conta aqui. E aqui, olha que bacana como que funciona esse sistema. Eu vou vir aqui ó, em My REPLs e vou criar já uma pasta, tá? Para a gente começar a entender. Vou clicar aqui em New Folder, vou colocar curso de React. Vou clicar em Create, tá aqui a pastinha. Eu vou entrar dentro dela, cliquei nela e eu vou aqui em New REPL. Posso clicar aqui ou nesse maisinho azul aqui, tanto faz, ok? Clicando aqui em New REPL, olha o tanto de coisa que a gente pode trabalhar em REPL, tá vendo? Python, Node, C, Java, C++, Ruby, HTML e por aí vai, olha, JavaScript, Lua, C Sharp, F Sharp e por aí vai, gente, SQL, MySQL, SQLite e tem muita coisa, tá vendo? Então, por exemplo, no curso de C Sharp, você está com dificuldade de preparar um ambiente na parte inicial, vem aqui no REPL, clica aqui em C Sharp, vai criar um novo projeto C Sharp. A mesma coisa do C++, tá? A mesma coisa do Java e por aí vai, tá bom? No nosso caso aqui, nós vamos iniciar eu vou clicar aqui, vou digitar aqui, ó, React, e a gente tem React.js ou Create React App. Eu prefiro Create React App, porque ele já vem com uma estrutura mais pronta, mais preparada aqui pra gente, tá? Pra gente poder entender. Então eu vou clicar aqui ó, em Create React App e vou dar o nome aqui do nosso aplicativo, que eu vou chamar de App 01. Beleza? Ok? Só para a gente poder entender como é que funciona isso daqui. Deixa eu ver, tá com o nome que não podemos usar aqui. Não podemos usar. Não, tá tudo certinho aqui, ó. App 01. E vou clicar em Create
REPL. O que ele está fazendo? Preparando todo o ambiente, fazendo o download dos arquivos e gerando já o nosso projeto REPL. Olha que fantástico! Eu não precisei instalar nada no computador, não precisei ocupar nada no computador e está tudo pronto. Já a gente pode testar já todo o nosso conteúdo por aqui. Se a gente notar aqui, ó, já foi criado todo o nosso projeto React. Pasta public, src. Dentro de src a gente já tem os arquivos aqui, ó, app.css, app.js, index.css, index.js. Já está tudo pronto, pessoal. Eu vou clicar aqui em Run para ele já rodar, para ele compilar, já preparar e rodar o nosso aplicativo para a gente ver tudo funcionando aqui, ok? Porque demora um pouquinho enquanto ele vai processando ali. Eu vou mostrando algumas coisas aqui, tá? Algumas coisas importantes. Na de vocês provavelmente não vai aparecer esse erro aqui. Isso aqui é porque eu já estava fazendo outras coisas, mas vai aparecer isso aqui em branco. E olha aqui, ele está ainda startando, ainda não iniciou não. Aqui, ó, starting, ainda está trabalhando aqui com o start do nosso aplicativo. Mas tudo vem aqui. Todo o nosso aplicativo vai partir desse arquivo aqui, ó, app.js. Tá vendo aqui quando eu falei que tudo é JavaScript? Isso aqui é um código básico, é o código que vai gerar o conteúdo que a gente vai visualizar da nossa página. E isso aqui é o JSX. Eu misturo tudo dentro de um arquivo, tá vendo? Eu misturo JavaScript, eu misturo, aqui ó, uso as classes CSS, isso aqui é uma classe CSS, uso o padrão HTML, tá vendo? Tudo em um único arquivo e toda essa mistura aqui a gente chama de JSX, é um padrão, uma extensão de codificação que a gente chama de JSX. A compilação terminou aqui, o nosso aplicativo já está rodando aqui, ó, tá vendo? Isso aqui que a gente está vendo é exatamente o que a gente tem nessa página aqui. E aqui no REPL a gente pode visualizar ou pequenininho, ou se eu quiser eu posso visualizar grande em uma página separada. É só clicar aqui, ó. Olha lá, Open in a New Tab. Então ele vai abrir aquele conteúdo lá em uma nova área, uma nova aba, se eu não quiser trabalhar com essa visualização pequenininha. E olha que interessante. Tudo que eu altero e salvo automaticamente é compilado e já é mostrado como resultado final. Ao invés de Learn React, eu vou colocar aqui, ó, aprender React. Precisa salvar nada. Notem que ele já compilou aqui, ó, compiled successful, certo? E ele vai mostrar esse conteúdo aqui pra gente. Pode ser que às vezes não apareça aqui porque eu estou visualizando ele grande aqui, ó. Deixa eu atualizar a nossa página aqui. Tá vendo? Atualizou, mostrou, tá? Às vezes dá esses picozinhos aqui, tá? Mas tá aqui, ó, aprender React, tá vendo? Eu automaticamente mudei e ele muda aqui no nosso React. Vamos colocar aqui, ó, editar. Ao invés de edit, eu coloquei editar. Compilando, beleza. Não apareceu aqui, não tem problema. Isso aqui geralmente não está aparecendo aqui porque eu abri ele grande aqui, ó. Mas já mudou, ó lá, editar esse arquivo aqui, ó, dentro da pasta src, o arquivo app.js, que é o arquivo que a gente está trabalhando. Então notem que fantástico, eu já criei um aplicativo React sem precisar instalar e configurar nada no nosso computador, tá certo? Então considere o REPL como uma forma de utilização. Na próxima aula, nós vamos aprender a configurar o ambiente dentro do nosso computador, fazendo o download, instalação, configuração e criação do aplicativo diretamente pelo nosso computador. Beleza? Espero lá! Até a próxima, forte abraço e tchau, tchau!